Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo com o capítulo 2, sistema respiratório, tá? Vamos iniciar o capítulo 2 hoje, mas vamos antes fazer a correção da página 275 e 276 da aula passada, tá bom? Vamos lá, todo mundo com o livro na mão, página 275. A primeira questão, nós temos aí atividades, diz o seguinte: com base no que você estudou sobre o sangue e suas células, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Item A. Os glóbulos brancos são células anucleadas, Tá falso, gente. As células anucleadas que nós temos no sangue são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos e não brancos. Tá bom? Então, o primeiro é falso. B. As plaquetas são fragmentos celulares. Dos três elementos que formam a parte sólida do nosso sangue, somente as plaquetas que são elementos, fragmentos de células. As células mesmo são quem? São os leucócitos ou glóbulos brancos e as hemácias ou glóbulos vermelhos. Tá? Item C. As células vermelhas do sangue são produzidas na medula óssea vermelha, no interior do osso, exatamente, as hemácias, tá? Então está correto. As plaquetas têm hemoglobina. A hemoglobina, gente, é um pigmento vermelho que transporta o gás oxigênio no nosso sangue. Como ele é um pigmento, é uma proteína que vai transportar o oxigênio e ela está associada aos glóbulos vermelhos e não às plaquetas. E no item E, alguns glóbulos brancos podem realizar diapedese, que é justamente englobar partículas, estranhas e nocivas ao nosso corpo, tá? Destruindo-os. Então, de cima para baixo, eu tenho FV, V, FV, ok? Na segunda questão, tem o seguinte: imagine que você trabalha no banco de sangue de um hospital e recebeu alguns pedidos de sangue, que devem ser enviados a alguns pacientes. Escreva ao lado do pedido os tipos de sangue que você poderia encaminhar para cada paciente. Então, eu tenho aí na tabela o paciente João. O João, ele tem o tipo sanguíneo O positivo, tá? Então, qual poderia ser o sangue que ele vai receber, Qual poderia o sangue que fosse encaminhado para ele? Então, a gente tem aí, como ele é O positivo, O só recebe de quem? De O. E como ele é fator positivo, ele vai receber de positivo e de negativo, tá? Então, pode ser o sangue O negativo ou O positivo. Maria do sangue A. Quem é do sangue A recebe sempre do mesmo sangue, ou seja, o A, E recebe de quem? Do doador. Quem é o doador universal? O, o grupo O. E como essa pessoa é positiva, ela tanto recebe de fator RH positivo quanto negativo. Então, ela pode receber sangue do A negativo ou positivo e do O negativo ou positivo. O Pedro, O Pedro, ele é do grupo AB positivo. Então, o grupo AB, ele é receptor universal. Então, ele recebe sangue do AB, do A, do B e do O. E como o Pedro é de fator RH positivo, ele vai receber desses sangues AB, A, B e O, tanto o fator positivo quanto o fator negativo. Então, quem mais tem a opção de receber sangue aí é quem? O Pedro, na tabela. Agora, vamos falar aqui da Ana. A Ana é AB negativo. Da mesma forma, AB recebe dos 4 grupos, ele é o receptor universal, recebe dele mesmo, recebe do A, recebe do B, recebe do O. Só que a Ana é negativa. Fator RH negativo só recebe de negativo, ok? E o Tobias é do sangue B. O sangue B recebe sempre dele mesmo, ou seja, do sangue B e do receptor O. Como ele é positivo, ele pode receber de positivo e negativo, simultaneamente. Tá bom? Terceira questão. Para a medicina, qual é a importância de conhecer o ABO de uma pessoa, porque em caso de transfusão sanguínea, o paciente precisa receber o sangue compatível com o que tem no corpo dele. Por quê? Porque senão esse sangue ele pode coagular e a pessoa morrer, de um trombo, formar um coágulo e a pessoa vir a óbito por conta de uma transfusão que não foi feita de forma correta, tá bom? Quarta questão. Por que indivíduos portadores do sangue tipo O negativo são considerados doadores universais e por
e portadores do sangue tipo AB positivo são considerados receptores universais. Então, os portadores do sangue O negativo são considerados doadores, né? Porque não apresentam aglutinogênios nas suas hemácias. Isso não vai causar nenhuma reação com outros tipos sanguíneos, né? Daquela pessoa, tá? Já os portadores do sangue AB positivo, né, que é o receptor universal, eles não apresentam as aglutininas, ou seja, não apresentam os anticorpos no seu sangue. E assim eles não ocorrem, né, a aglutinação, não vai ocorrer a aglutinação quando outras pessoas receberem esse tipo sanguíneo, tá? Então, O, doador universal, AB, receptor universal. Quinta questão. A tecnologia é uma grande aliada na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares. Assinale as alternativas, né, então tem mais de uma, que indicam o uso da tecnologia no tratamento de doenças cardiovasculares. E tem transplante de medula óssea, né, a medula óssea pode ser transplantada, verdadeiro, tá? A colocação de marca-passo, né, o que é o marca-passo? É um aparelho que vai gerar impulsos elétricos, vai ser colocado, né, no peito, próximo ao coração, e que vai gerar impulsos elétricos para o coração ter aquele ritmo, né, que ele não consegue, por alguma deficiência, de fazer naturalmente. Então, o marca-passo serve para isso. Vacinação contra o sarampo, não tem nada a ver, né, gente? A vacinação, ela vai prevenir algumas doenças, né? No caso aí o sarampo, não tem nada a ver com o sistema com as doenças cardiovasculares. E o transplante de coração, sim, se o coração não está funcionando bem ou tem alguma deficiência, a pessoa pode entrar nessa fila de transplantes e fazer o transplante, tá? Está relacionado. Na página 276, nós temos aí um mapa, né, relacionando conceitos, tá? O coração que impulsiona o sangue para o corpo todo, né? Os vasos sanguíneos podem ser veias, artérias e capilares, tá? O sangue é formado pela parte plasma líquida e pelos elementos figurados, né? Que é justamente, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. O plasma é justamente a parte líquida do nosso sangue, tá? Os capilares permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos, tá? E as hemácias têm função de transporte de gases, os leucócitos têm função de defesa do organismo e as plaquetas estão envolvidas no processo de coagulação sanguínea, ok? Então, verifiquem se vocês preencheram corretamente esses espaços, né, que estão mais ou menos na mesma localização aí do livro de vocês, tá bom? Agora, nós vamos passar para o capítulo, né, sobre sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, gente, ele é formado pelas vias respiratórias, tá? Desde a entrada do ar no nosso corpo e se estende até os pulmões, né? Então, nós temos as vias respiratórias e um par de pulmões. Os movimentos respiratórios, eles vão ser auxiliados pelos nossos músculos, né? Existem dois grupos de músculos que nós vamos falar na próxima aula, que é o músculo diafragma e os músculos intercostais, que são esses que ficam entre as costelas, que eles vão promover a nossa respiração, que a gente chama de respiração mecânica, tá? Então, as vias respiratórias, né? É por onde o próprio nome diz, o ar entra e sai, né, do nosso corpo, tá? Quais são as vias respiratórias? Nós temos as cavidades nasais, né, por onde o ar deve entrar, tá? Essa cavidade nasal, ela tem uma função muito importante. Por quê? Porque ela vai aquecer, ela vai filtrar o ar, tá? Por conta desses pelinhos que a gente tem no nariz, ok? Filtrar, umedece, dá umidade ao ar, tá? E vai aquecer para que ele entre numa temperatura adequada até os nossos pulmões. Então, é importante que a gente respire pelo nariz e não pela boca, porque a cavidade nasal, ela tem essa função, filtrar, umedecer e aquecer o ar. Depois, o ar, ele segue aqui para a faringe, ó. A faringe, ela também pertence, né, ao sistema digestório. Quando a gente abre a boca, a gente vê lá atrás a faringe, né? O ar vai entrar por aqui, também vai passar pela faringe. Depois nós temos aqui a laringe, ó, mais embaixo, a cartilagem da laringe, que é onde vão estar as cordas vocais ou pregas vocais que vão ser responsáveis pela emissão dos nossos sons, tá? Mais abaixo aqui nós temos a traqueia, que é um tubo, tá? Que vai levar o ar até os nossos pulmões, o tubo mais grosso.
ele é formado, né, por um tecido bem resistente, que fica sempre aberto, e essa estrutura da traqueia, ela é assim por quê? Por conta de pequenos anéis cartilaginosos que existem aqui ao longo dessa traqueia. Essa traqueia depois, ela vai se dividir nos brônquios, não dá para ver muito, mas isso aqui bifurca, tá, gente? É como se fosse aqui, ó, um para um lado, outro para o outro. E os brônquios, eles já vão entrar, né, nos pulmões. Os brônquios nos pulmões, eles vão se ramificar e vão formar estruturas mais delicadas que nós chamamos de bronquíolos. E nas extremidades dos bronquíolos é que vão estar os chamados alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas, né? O gás oxigênio que está no ar vai até o meu pulmão, lá especificamente no alvéolo pulmonar, e ele vai para o meu corpo, e o gás carbônico que está lá deve ser eliminado do meu corpo através do meu processo de expiração, que seria a saída do ar do meu corpo, tá bom? Então, as vias respiratórias são cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Aí depois nós temos já os pulmões, né? Onde temos as ramificações dos brônquios em bronquíolos e estes, nas suas extremidades, os alvéolos pulmonares. Bom, o corpo humano, né, o homem, ele utiliza a nossa respiração pulmonar para poder fazer a respiração a nível celular. Aí você me pergunta, mas professora, a minha célula respira? Respira sim. E esse processo, ele sempre vai precisar de quê? De oxigênio, para que a minha célula possa produzir energia. Então aqui a gente tem, ó, o processo de respiração celular. Esse processo de respiração a nível celular, ele consiste no quê? O objetivo maior dele é produzir energia para a célula. Mas o que esse processo utiliza? C6H12O6, isso aqui é a fórmula química de uma substância que nós obtemos da nossa alimentação, que é a glicose, tá? É um carboidrato. Essa glicose, para ser quebrada e produzir energia, ela precisa de quê? Do O2. Olha aqui o gás oxigênio, tá? E dessa forma, a gente libera o gás carbônico na nossa respiração, né, celular, e depois vai para o ambiente, produz água que fica na célula e produz o mais importante para a célula, que é o quê? A energia, tá? Mas, então, entendo, a gente faz uma respiração pulmonar, uma respiração fisiológica, uma respiração mecânica, e a gente tem uma respiração a nível celular. Essa ventilação mecânica, né, que consiste em quê? Na entrada do ar nos pulmões, inspiração, ó, quando a gente coloca o ar para dentro dos pulmões, e a expiração, ó, que a gente elimina o ar dos nossos pulmões. Então, a inspiração, você vai estar colocando o gás oxigênio para chegar lá no seu pulmão, e de lá do seu pulmão ele ser distribuído para todas as células do corpo, para que aconteça essa reação química aqui, tá? E em troca, todas as células do corpo, elas vão produzir o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é tóxico para o meu corpo, então ele precisa ser eliminado, e isso vai ser eliminado através de um processo chamado de expiração, tá bom? Aqui nós temos, né, novamente mostrando como é que acontece essa ventilação mecânica. O ar, ele entra pelas cavidades nasais, tá? Passa pela faringe, depois, né, aqui temos a epiglote. Essa epiglote, gente, eu vou falar um pouquinho dela. A epiglote, ela é uma válvula que ela vai fechar a passagem do ar aqui, ó, ela sobe aqui quando eu engulo um alimento. Porque eu tenho os dois sistemas bem pertinho. Eu tenho um sistema digestório, que aqui eu estou mostrando só o respiratório, mas eu vou ter um sistema digestório, tá? E para que esse alimento não venha aqui cair, né, na parte do sistema respiratório, essa epiglote, ela fecha. Então, é possível a gente observar que quando a gente engole um alimento, a gente vê que isso aqui faz um movimento, sobe e desce, tá? De forma que quando isso aqui sobe, é a epiglote que está fechando o ar para o pulmão, fazendo com que o alimento ele siga o seu caminho, não caia nenhum resquício aqui para as vias respiratórias. Mas existem pessoas que não se controlam, né? Ficam falando, comendo, falando, e aí às vezes se engasgam, né? Deve ter já acontecido com algum de vocês. Então, por que isso acontece? Porque a epiglote, você fica falando, ela não fechou direito, e aí acabou caindo algum grãozinho de comida, tá? Para a via respiratória. E aí vem o quê? O reflexo da tosse. A tosse é um mecanismo do seu corpo de quê? De eliminar alguma coisa que caiu onde não era para ter caído, né? Na via respiratória,
tá? Então, o ar depois é conduzido pela traqueia, vai pelos brônquios, que se ramificam em bronquíolos, tá? E terminam aqui nos pulmões. Nos pulmões a gente tem uma membrana que envolve o pulmão, que é chamado de pleura, e aqui a gente tem um músculo diafragma, que ele fica bem aqui, tá, gente? É quem faz os movimentos, né? Quem ajuda os movimentos respiratórios, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre a localização, né, dos nossos pulmões. Ele fica protegido nessa parte aqui de trás, né, na caixa torácica. Tem mais ou menos, isso aqui é uma média, tá, gente? 25 centímetros de comprimento. Ele é envolvido por uma membrana, tá? Bem fininha e delicada, que é chamado de pleura. E ele sempre termina que a gente tem a anatomia de um sistema respiratório. Observe que foi feito um cortezinho no pulmão e está ampliando aqui. Para quê? Para mostrar essas estruturas aqui que nós chamamos de alvéolos pulmonares, tá? Nós temos milhões de alvéolos pulmonares, que são as unidades do pulmão responsáveis por fazer essas trocas gasosas, tá? Mas observe que são essas bolinhas aqui, ó. Esses cachinhos, lembram cachinhos de uva, tá? E observe que esses alvéolos, eles estão sempre, ó, envolvidos por estruturas de vasos sanguíneos, tá? Que são quem? Os capilares sanguíneos. Então, os alvéolos, eles estão envolvidos por capilares sanguíneos. Para quê, professora? Veja bem, o ar chegou aqui no meu pulmão, certo? Eu inspirei, veio, chegou aqui no meu pulmão, chegou no meu alvéolo pulmonar. O ar que eu inspirei, ele está trazendo o quê? Oxigênio, tá? Então, esse contato do oxigênio do ar com o alvéolo vai fazer com que o oxigênio passe do meu alvéolo para onde? Para a minha circulação. E aí o sangue vai distribuir esse oxigênio para todas as células do meu corpo. E em contrapartida, as células do meu corpo já produziram o CO2, que é o gás carbônico, proveniente do metabolismo dela, proveniente daquela reação de respiração celular que a gente mostrou anteriormente. Aí o que acontece? Esse gás carbônico, ele está aqui, né, em maior concentração e está em menor concentração no ar. Então ele vai o quê? Ele vai trocar, ó. Vai ocorrer uma troca, que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa que acontece especificamente nos meus alvéolos pulmonares. E aqui, só para que vocês possam ver, ó, o músculo que eu falei, né? O músculo diafragma, que é um dos principais músculos que auxilia o nosso movimento respiratório. Tá bom? Bem, gente, então a nossa aula de ciências de hoje, né, vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente continua o capítulo sobre o sistema respiratório. Vamos falar do controle dessa respiração e também das doenças que estão associadas a esse sistema, tá bom? Então tenham todos um bom estudo e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.